Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa abordagem sobre a estrutura dos elementos textuais em uma pesquisa de abordagem quantitativa. Eu sou o professor Gilmar Mercedes, da UFES, e esse é o curso Seminário de Projeto de Pesquisa. Bom, vamos lá. A gente está abordando o tópico textual da introdução. E agora a gente vai falar sobre outro tópico da introdução, que é a relevância ou a justificativa para a realização do estudo, né? Esse tópico ele descreve as principais razões, né, do pesquisador para realizar uma nova pesquisa. Essa relevância ou justificativa ela pode abordar argumentos sobre a importância desse estudo, não é? Argumento que pode ser teórico, não é? Amparado em teorias. Ele pode ser um argumento metodológico, por exemplo, uma nova visão sobre determinado procedimento de estudo, ou pode ser um argumento empírico, né? A partir da observação do fenômeno na própria natureza, né? Como ele se comporta. Esse tópico da relevância ele também pode abordar a contribuição do estudo para o conhecimento científico, né? É, na área, né? Que pode ser uma contribuição teórica, pode ser uma contribuição prática, né? Solucionando uma situação prática. Esses argumentos, né, que dão origem ao tópico da relevância ou justificativa do estudo, ainda no texto da introdução, eles podem ser classificados das seguintes maneiras. A gente pode utilizar argumentos baseados em dados qualitativos, né, ou em pareceres ou julgamentos, né, de valor com relação a algum fenômeno. Eles podem ser baseados em dados quantitativos que dão ênfase ao numerador, por exemplo, a quantidade total de indivíduos que morrem por Covid, né? Nos dados qualitativos, a gente falaria que a quantidade de indivíduos que vão a óbito por Covid é alta. Nos dados quantitativos, com ênfase no numerador, a gente falaria sobre o número total, o número absoluto de indivíduos que vão a óbito por Covid. E a gente tem lá os argumentos baseados em dados quantitativos que têm ênfase em coeficientes ou taxas, porque muitas vezes um número absoluto de indivíduos mortos por Covid não diz muito quando a gente quer comparar uma região com outra, uma cidade com outra, um país com outro. Então, dados que têm no denominador a população, eles servem para comparações, né, de cidades, países, regiões na mesma escala. Então, por exemplo, a gente pode descrever as mortes por Covid como elevadas. Elas são X mortes, né, para cada milhão de habitantes. Então, seria aí utilizar um argumento baseado em dados quantitativos que tem uma ênfase, né, nos coeficientes ou taxas. Vamos dar uma olhada neste exemplo aqui deste artigo. A relação entre obesidade, atividade física e níveis de aptidão física cardiorrespiratória em crianças e adolescentes na Bósnia e Herzegovina. É uma análise de diferenças de gênero. Então, no texto da introdução desse trabalho, a gente consegue observar esses argumentos, né? Então, crianças e adolescentes, a obesidade de crianças e adolescentes é um problema de saúde significativo no mundo inteiro, né? Esse aqui é o argumento qualitativo, né? Um julgamento, é um problema de saúde no mundo inteiro, né? Atingindo aí proporções epidêmicas
em países desenvolvidos e em países menos desenvolvidos. Então, novamente, um julgamento de valor sintético, né? Um problema significativo para a saúde pública em países tanto desenvolvidos quanto países pouco desenvolvidos. Aí agora a gente começa a observar um argumento que mostra a relevância de estudar o tema da obesidade em crianças, né, e adolescentes, baseado aí no argumento quantitativo que está amparado em coeficientes ou taxas. Então aqui a prevalência, né, geral de sobrepeso e de obesidade tem sido relatada entre 20% e 45% em crianças europeias. Né? Então aqui, ó, na verdade, essa prevalência que está sendo apresentada em termos de percentual, ela na verdade é um coeficiente, é uma taxa de prevalência. Né? E o texto continua, né? Com uma estimativa regional de 28%, né, no leste, na região do leste europeu, né, da União Europeia. No mais recente relatório da OMS, foi apresentado que a prevalência de sobrepeso e de obesidade continua a aumentar na maior parte dos países europeus e regiões em crianças e adolescentes. Novamente, aqui a gente tem um argumento qualitativo, né, que faz o julgamento de valor, mas não apresenta valores, né, nessa argumentação. Outro exemplo aqui, um estudo publicado na revista Caderno de Saúde Pública, que fala sobre desigualdades sociodemográficas na prática de atividade física de lazer e deslocamento ativo para escola entre adolescentes. São dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Então, analisando aqui dados dos três inquéritos, né? De 2009, 2012 e 2015. Então, nesse texto a gente começa a observar a primeira frase, né, da introdução, coloca um argumento sobre benefícios da prática de atividade física, né? Ela proporciona em curto e, e longo prazo, né, diversos benefícios para a saúde dos adolescentes. Então, a primeira argumentação. E agora, a gente já tem aqui, ó, um argumento baseado num dado quantitativo, baseado num coeficiente ou taxa. Então, estima-se que a prevalência mundial de inatividade física entre os adolescentes de 13 a 15 anos seja de 80,3%. Agora, dados locais, né? No Brasil, né, dados específicos do Brasil, com a amostra de estudantes das capitais brasileiras, que é o estudo da PENSE. Esse estudo demonstra que entre 56,9% dos estudantes no nono ano, são aqueles estudantes que estão na faixa etária dos 13 anos, não atingem as recomendações vigentes de atividade física semanal. Então, está mostrando o problema. E os argumentos vão sendo colocados, né? Existe também aí aqueles argumentos que eu já tinha comentado anteriormente, no vídeo anterior, né, sobre esses elementos textuais, que dão conta aí da delimitação do assunto, mostram estudos anteriores e lá no final a gente tem aqui, ó, o objetivo do estudo. Bom, a introdução, já que a gente tocou na questão da definição, delimitação do problema, ela deve abordar essa questão e utiliza alguns artifícios para isso, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que é preciso deixar claro, né, no texto da introdução, qual é a questão que vai ser respondida com a realização desta pesquisa. Outra coisa importante é delimitar a questão no espaço e no tempo, né? Aquilo que será pesquisado, onde será pesquisado e quando será pesquisado. São definições importantes na delimitação do problema.
Além disso, é necessário exprimir o significado de alguns termos que o tema abrange. Esses são conceitos, né? Então, no exemplo anterior, a gente tem lá a questão da atividade física, a gente tem deslocamento ativo, tem a questão da desigualdade social. Então, são três termos-chave que precisam ser definidos, né, no texto da introdução. A introdução ela deve abordar a breve revisão de literatura que deve fornecer um contexto, né, teórico e empírico sobre o tema pesquisado, né? O que é que os estudos dizem, o que é que falta ser pesquisado, né, a partir da revisão desses estudos. É necessário apresentar a relação entre a questão que é pretendida, né, de ser estudada e o que a literatura já apresenta. E uma coisa muito importante que diz respeito à originalidade e ineditismo da pesquisa que se pretende realizar é se explicitar o que é que os estudos não deram conta, que são as lacunas no conhecimento científico. Né? E aí, nesse sentido, apresentar algum argumento que diga respeito ao potencial que o estudo que se pretende realizar tem de preencher esta lacuna no conhecimento científico. Né? E nisso tudo, da breve revisão de literatura, é necessário concluir esse tópico da introdução com uma discussão crítica do que a gente chama de estado da arte, né? Olha, foi pesquisado isso sobre esse tema, mais ou menos com tal abordagem, os resultados dizem isso, as principais lacunas são essas, né? Bom, ainda na introdução, a gente tem um tópico dos objetivos. Os objetivos, eles devem ser apresentados de maneira clara, também concisa, não é? Para que não haja dúvida, utilizando os chamados verbos de ação, né? Que devem ser apresentados sempre no infinitivo. E uma dica é utilizar a taxonomia do domínio cognitivo de Bloom. Ela auxilia bastante a ligar a finalidade geral do estudo ao texto do objetivo, para que não haja nenhum tipo de discordância. Então, nessa taxonomia de objetivos cognitivos do Bloom, a gente tem um primeiro nível de conhecimento. Então, toda vez que o estudo ele tiver como finalidade conhecer algo, essas são algumas sugestões de verbo. Então, apontar, definir, relatar, registrar e outros verbos que digam respeito à finalidade de conhecer algo. Quando for compreender, a gente tem as sugestões, né, de descrever, discutir, examinar, outros verbos que digam respeito à compreensão de algum fenômeno. Quando for aplicar, então a gente tem aí o verbo aplicar, demonstrar, empregar. Por exemplo, quando a gente vai empregar determinada técnica, determinada teoria para explicar um determinado fenômeno. Quando a gente tiver aí a finalidade de analisar uma realidade, um fenômeno, um processo, esses são alguns verbos que se aplicam, né? Analisar, classificar, comparar grupos, né? Terapias. Tem a finalidade de sintetizar, que é muito comum aos estudos de revisão integrativa, revisão sistemática. Então, articular, compor, construir, reunir informações ou evidências científicas. E a gente tem aí, nesse nível, a finalidade de fazer avaliação. Então, quando for esta a finalidade do estudo, a gente tem essas sugestões, né? Apreciar, avaliar, estimar, julgar. É isso aí. A gente retorna no próximo segmento da aula com mais algumas informações sobre o texto, né, da introdução do projeto de pesquisa. Forte abraço a todos. É isso aí.